A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual daquele setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui a secretária da Escola Bíblica Dominical, a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 7. O tema da lição é: o povo de Deus deve separar-se do mal. O textual nos diz assim, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 2, do versículo 59 e 62. Muito bem. E depois nós vamos aqui para o capítulo 4, e do versículo 2 ao verso de número 3. Muito bem. Aí depois nós vamos para o capítulo 6, e do versículo 2 e o versículo 2 até o 4. Tá bom? E aí nós vamos fazer discorrer esse texto aqui. Estarei aqui, queridos, comentando essa lição, uma lição importante, que é o tópico número 1, diz assim, ó: somente os judeus retornaram a Judá. E o tópico número 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E o 3, Deus exige santidade ao seu povo. E aqui eu resumo essa lição. Eu estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui, mas antes disso vamos para o fundo histórico sobre o tópico número 1. O que dá para nós observar aqui no tópico número 1 aqui? Veja bem, queridos, exige-se que nessa prova linhagem, ou seja, transferir-se para Jerusalém, exigir então que esse prova a sua linhagem, que provasse realmente de Israel. Ou seja, na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros ou encontrados nos registros das genealogias, e foram rejeitados como imundo, como está em Esdras no capítulo 59 do versículo 62. Então, os judeus mestiços que se misturaram, nascidos de casamento místicos durante o cativeiro em Babilônia, e não fariam parte então do grupo de judeus que retornaram a Judá. Ou seja, os judeus eles só casam em si próprio, em seu próprio povo. Eles não têm mistura de raça. Muito bem? Então os judeus são puro sangue judaico, sem mistura. Interessante isso aqui. Por isso que nós não devemos misturar com o mundo. Muitas pessoas infiltram em casamentos e dão julgo desiguais e acabam indo para bancarrota. Mas eu gostaria aqui de dar uma pincelada aqui. Veja bem. Queridos, por causa da sua deliberada desobediência ao Senhor, o reino do norte, ele composto por 10 tribos, foram destruídas pela Síria, que, para humilhar ainda mais, Israel levou cativos a Mesopotâmia. Isso aconteceu em 622 a.C. e em 586 a.C. Foi a vez do Reino do Sul, que rei Nabucodonosor veio contra Jerusalém, deitou a Jerusalém e destruiu o templo aonde que eles levaram a cativo, aonde que eles levaram a cativo 70 anos, onde está Jeremias no capítulo 25 e do versículo 11. Então, Deus então ele dá liberdade para as pessoas viverem de uma forma harmoniosa, mas que esteja de acordo com a sua vontade. Todavia, quando o povo se rebela contra Deus, Deus então ele traz castigo. Por que Deus traz castigo? Primeiro, porque Deus é amor. Segundo, porque Deus é justiça. Deus ele mantém a sua justiça e retidão.
Deus então ele começa a não humilhar e nem maltratar. Então Deus ele coloca como prova o seu povo para saber que ele é Deus e que ele cuida dos seus. Tá certo? Então o nosso Deus ele tem as suas formas de trabalhar. Muito bem. Então quando eu olho aqui para Esdras, aqui no capítulo 4, e do versículo 2 e do versículo de número 3, o que dá para nós extrair dentro desse texto aqui? Eu vejo aqui que os inimigos de Deus, provavelmente samaritanos, como está em 2 Reis, aqui no capítulo 17, do versículo 24 ao 34, procuraram então que se infiltrar entre os judeus e também tentar interromper a construção do templo. Queridos irmãos, eles fingiram uma união, fingiram a união, né? Hipocritamente, e ofereceram ajuda em um trabalho conjunto para o progresso da obra de Deus. O que dá para nós observar aqui? Primeiro, esses inimigos de Judá, como no versículo 2 afirma que adoravam o Senhor Deus e que sacrificavam a Ele. Igualmente com os judeus, entretanto, tinham seus propósitos e tinham os seus próprios deuses e não aceitavam a palavra de Deus escrita como a autoridade suprema ou máxima do seu povo, como está em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 24. Esta oferta enganosa de Judá era um sinistro, ou seja, compro para subverter a fé e dedicação dos remanescentes que voltaram. O segundo aspecto que eu vejo aqui, queridos irmãos, veja bem, as escrituras advertem que Satanás, ele procurará perverter a mensagem de Deus e arruinar os santos remanescentes, mediante as ofertas de cooperação da parte dos falsos crentes que não são leais à inspirada revelação da palavra de Deus. E isto olhamos para todo o aspecto aqui de Mateus capítulo 24, verso 24, como também em Atos aqui no capítulo 20 do versículo 27, e também em 2 Coríntios aqui no capítulo 11 do versículo 13 e 15. Tá bom? E observamos aqui também Apocalipse no capítulo 12, versículo 3. Eu vejo aqui o terceiro aspecto, que o inimigo entre o que adorava a Deus e o importante ensino bíblico, queridos irmãos, é essa unidade, deve ser baseada na fé sincera, na justiça e também na obediência, na verdade revelada por Deus. Como está em Efésios, aqui no capítulo 4 e 3 ao 13. Aqui no verso 3 de Esdras, no capítulo 4, não convém a vós a nós. O que acontece aqui? Zorobabel e Jesua, eles recusavam-se a associar-se ao povo da terra. Ou seja, quando observa que os israelitas, eles viviam segundo o princípio bíblico da separação da idolatria e também do cumprimento com o mundo. O cumprimento com o mundo, né? E esta recusa de aceitar uma religião mista levou a oposição, a perseguição contra os fiéis de Deus. E nós podemos observar aqui que o adversário, ele desanimara um povo fiel por meio de quê? De intimidações, ameaças e, por exemplo, assim, deturbação das intenções dos fiéis. Olha que coisa interessante. Então, o que dá para nós observar aqui? Deus, ele nos orienta em tudo. Deus, ele está nos orientando em tudo. Por quê? Veja bem aqui, com a ascensão do Império Medo-Persa no ano 536 a.C., o rei Ciro, instigado por Deus, permitiu que o grupo de judeus retornasse a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros da cidade e também reerguer o Santo Templo.
tá? Como está em Daniel no capítulo 8 do versículo 3, como está também em Esdras no capítulo 1 do versículo 1. O Senhor sempre dá um escape aos seus servos, quando estes o honram e lhe obedecem a sua palavra. Observe aqui, meus queridos irmãos, que Ciro era um rei gentio. Isto nos mostra que Deus, para cumprir o seu propósito, ele usa quem ele quer e como ele quer. Volto aqui. Ciro era um rei não gentio de singeleza, mas gentio porque não fazia parte da nação de Israel. Mas Deus usa quem ele quer quando essa criatura reconhece o Criador. Então a volta com Zorobabel sobre a proteção de Ciro na primeira leva, eu já até citei isso aqui, vou fazer uma recapitulação aqui, citei parece que na segunda lição, mas vou recapitular aqui. Veja bem, na primeira leva, em 42 e 362, em 42.360 judeus, sob a liderança de Zorobabel, retornaram a Jerusalém para reconstruir a cidade. Jerusalém é a cidade de Deus, como está em 2 Crônicas, no capítulo 36, do verso 22 ao 23, como está em Jeremias também, aqui no capítulo 29, versículo 10. No Êxodo, a população de Israel era, de acordo com alguns cálculos, de aproximadamente 3 milhões de pessoas, mas esse número foi decrescendo à proporção que o povo se rebelaram contra Deus. A desobediência é pecado. Todo pecado traz irreparáveis consequências. Por isso, deve o crente afastar-se da iniquidade e de tudo que lhe possa lhe prejudicar a sua comunhão com o Senhor. Foi por isso que os sacerdotes se recusaram de uma forma maravilhosa a filtração do povo samaritano no meio deles, porque o povo samaritano adorava, eles tinham um contato com os outros deuses, eles adoravam outros deuses. Então eles não tinham os deuses de Israel como seu Deus, mas eles eram profanos, tá certo? Isto era prejudicial à vida de Israel e se infiltrasse dentro do povo judeu. Bom, Zorobabel aqui, queridos irmãos, começou então a reconstrução pelo altar, como está em Esdras no capítulo 2, do versículo 3. Se este se acha em ruínas, nota, nada prospera no meio do povo de Deus. Algum tempo depois, os inimigos se levantaram-se e denunciaram sua reconstrução da cidade ao rei Medo-Persa, que nessa ocasião era Artaxerxes. Eles pediram que retornassem à paralisação dos trabalhos, mas com a subida de Dário ao trono, a obra foi então retomada e concluída, como está em Esdras, no capítulo 6. E o Santo Templo foi reinaugurado em 516 a.C., como está em Esdras, no capítulo 6, do versículo 13 ao 22. Muito bem. Então aqui é a história. Aqui é fundo histórico, tá? Então é importante isso, para que a gente venha... eu fiz aqui, queridos, peguei aqui algo, já tinha comentado em algumas lições anteriores, porque uma completa a outra, tá bom? Bom, agora vamos aqui caminhando aqui para o tópico número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, né? Que nem eu acabei de citar para vocês aqui, mas eu gostaria de falar aqui para vocês aqui, mas o que de fato, quem eram os samaritanos? Então acompanhe comigo aqui, por gentileza. Muito bem, quem de fato eram os samaritanos? Os samaritanos eram um grupo religiosos que entravam em conflitos judeus no tempo de Jesus também. Eles viviam nas regiões de Samaria e se misturavam o judaísmo com outras crenças. Jesus escandalizou muitos judeus por não rejeitar os samaritanos. Como surgiram os samaritanos? Os samaritanos eles surgiram quando o povo de Israel se misturou-se com pessoas de outros povos e crenças. Depois do reinado de Salomão, o povo ele se dividiu em duas nações, Israel e Judá. Como está em 1 Reis, no capítulo 2, do versículo 20. Em Judá, o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém. Então, em Judá, que é a capital dos judeus, ficou sendo Judá, que é a do sul. Tá certo? Então Israel, um povo, se virou para a idolatria, se misturou a adoração a Deus com outras religiões, que a capital do reino de Israel era Samaria. Que é Samaria, né? Era não, que é do norte. Muito bem. Então depois de muito tempo a idolatria, o reino de Israel foi conquistado pelo rei da Síria.
muitos israelitas foram deportados para as outras partes do Império Assírio e pessoas de outras nações conquistada foi colocada em Samaria. Como está em 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 23 e 24. Os novos habitantes de Samaria aprenderam sobre Deus, mas se misturaram o judaísmo com a adoração de outros deuses. Tá bom? Então os judeus que restaram em Samaria se misturaram com os novos habitantes e surgiram então assim os samaritanos. Muito bem. Então, simplesmente aqui um fundo histórico só para nós acussar os irmãos. Mas os samaritanos seguiam uma forma, vou explicar aqui, um outro significado sobre a lei de Moisés. Ele acreditava que o local correto de adoração era onde? Era no Monte Gerizim, em Samaria. E outros no Templo de Jerusalém. Os judeus desprezavam os samaritanos porque eles torciam a escritura. Jesus e os samaritanos. No tempo de Jesus, os judeus evitavam todo o contato com os samaritanos, que consideravam um povo impuro e imundo, como está em João, no capítulo 4, versículo 9. Mas Jesus conversava com os samaritanos e eles proclamavam o evangelho sem preconceito. Muitos samaritanos creram em Jesus, como está em João, no capítulo 4, versículo 39 ao 41. Até mesmo aquela mulher samaritana. Jesus explicou ao samaritano que o importante não era o local de adoração a Deus, mas o mais importante era adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus disse para aquela mulher em João no capítulo 4, versículo 21 ao 24. Mas ele mostrou que o evangelho é para todos os judeus e também para os samaritanos e pessoas de todos os povos e também cultura. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostrou então que devemos amar a todos sem olhar as aparências. Nas histórias, os bons judeus não ajudaram o seu próximo que estava ferido, mas o samaritano, que deveria ser o seu inimigo, cuidou dele com muito amor. Como está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 31 e 34. Então, portanto, nunca diga que dessa água você nunca toma. Portanto, nunca guste para cima, porque pode cair na sua testa e na saliva. Nunca você diz que você não vai precisar de Beltrano ou Ciclano. Sabe que um dia essa parábola ela foi muito real. Queridos, então quando a gente observa que isso aqui é só simplesmente um fundo histórico, só para acusar vocês, tá bom? Então eu gostaria que entrar aqui já indo para a conclusão dessa lição e já estou aterrissando aqui, falei para vocês que estarei resumindo ela, tá ok? Aqui no tópico número 3 é que Deus exige santidade do seu povo. Primeiro aqui, retornaram do cativeiro de Israel, separou-se do mal. A primeira coisa, quando a pessoa ele reconhece. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A vitória é certa, aquele que realmente já errou alguma vez, mas abandona a prática pecaminosa, o maior arrependimento é o abandono da prática pecaminosa, isso é fato. Muito bem? Então veja bem que quando eu vejo aqui Isaías, queridos irmãos, só para me fechar aqui essa lição, eu vejo aqui em Isaías no capítulo 4, versículo 8, os serafins louvavam a Deus por sua perfeita santidade. Então, quando eu vejo aqui que os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite nem de dia, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Então isso está em Apocalipse também, no capítulo 4, versículo 8. Muito bem. Agora, a outra característica de Deus que tem a mesma importância de santidade, talvez seja o seu amor. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Muito bem. De Gênesis a Apocalipse, as escrituras enfatizam a santidade de Deus em um aspecto de sua natureza e que nós devemos estudar muito e muito mesmo e aprofundar.
o significado da palavra santo. Santo quer dizer separado. Deus é separado de nós em dois sentidos. Primeiro, ele é criador e nós somos suas criaturas. Ana, ela louvou a Deus único, porque é o que tira a vida e que também dá a vida. Como está em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: ninguém há santo como o Senhor. Não há outro fora de ti. Não há rocha como a do nosso Deus. O Senhor é o que tira a vida e que dá. Vai descer o céu e vai subir dali. Que coisa interessante. E essa diferença excede a nossa imaginação. Como Criador, ele está acima de todos nós, de todo o seu povo. Quando nós observamos aqui em Salmo de número 99, do verso 3, o Senhor reina e treme os povos. Ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a terra, o Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos, e louvem o teu nome. Grande e tremendo, pois é o santo. Em Isaías, ele fala da grandeza de Deus em relação à criação. Ele é o eterno Deus, o Senhor, o Criador. Queridos irmãos, Deus, ele é santo e exige do seu povo santidade. Porque a Bíblia diz assim, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? Ninguém verá o Senhor. Reafirmando aqui Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então veja bem, a santificação está ligada no amor. Se você diz que ama a Deus, mas aborrece o teu próximo, então você é mentiroso. Primeiro, passa você a amar a Deus, segundo o próximo, mas como nós mesmos. Você viu que coisa interessante? Então é possível nós amar. Se você não tem um caso de amor com a sua própria vida, como que você vai amar o teu próximo se você não consegue amar a si próprio? Se você não consegue amar a si próprio, jamais você vai conseguir amar o próximo. Se você não consegue amar o próximo, jamais você conseguir amar a Deus que nunca viu. Reflita sobre isso. Fique aqui com essa aula tão resumida e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.